Beleza, colega? Vamos começar aí a nossa aula. Vamos dar sequência hoje aí na apresentação do multímetro. Agora, apresentação do multímetro, só que agora a gente fala sobre a escala que está pendente, né? Nesse caso aqui, ficou pendente a gente falar da escala de resistência elétrica. Nesse caso aqui, a escala de resistência elétrica é a escala que, conforme o nome está dizendo, né, ela vai medir a resistência dos nossos componentes que nós estamos utilizando. Lembrando que a resistência, né, é justamente representado pela letra R e a nossa simbologia através do ômega, que vai estar aparecendo aí no nosso instrumento de medição. Hoje eu estou trazendo um modelo diferente, né, de multímetro, né, é um multímetro da marca Fluke, e estou mostrando esse modelo Fluke pelo fato de ser um modelo que não precisa de escala de ajuste. Você simplesmente pega a ponteira aqui da escala e aponta para a unidade que nós vamos precisar. Então, no caso, a resistência elétrica, ela injeta uma corrente no circuito, né, e precisa, ela faz uma equação através da nossa lei de Ohm. Como é que a nossa lei de Ohm faz para calcular resistência, né? Devemos lembrar que a lei de Ohm, para cálculo de resistência, ela pega a tensão aplicada e divide pela corrente. Se você bem lembrar, dentro do instrumento, na parte posterior dele, ele tem uma bateria. E essa bateria, geralmente, ela é de 9 volts. Na medição de resistência, esses 9 volts são utilizados pelo voltímetro para aplicar essa tensão sobre a resistência que nós estamos medindo. Então, a representação do ohmímetro, né, o nome do aparelho que está fazendo medição de resistência, ela é representada dessa forma. A resistência, ela é representada desta forma, né, conforme eu tinha apresentado. E como que ela calcula esse valor de resistência para aparecer no nosso instrumento? Ela aplica os 9 volts que tem na bateria, né? E aplica aqui em cima dessa resistência. Com esses 9 volts, ele cria também o quê? Uma corrente. Essa corrente aqui, ela é calculada pelo multímetro. Dessa forma, a corrente que ela estiver medindo aqui, ela vai resultar no meu valor de resistência. Porque ela pega justamente o valor da bateria, né, dos 9 volts, que é conhecido, divide pelo valor que ela vai medir de corrente. Então, se ela tem 9 volts, que é um valor conhecido, e divide pelo valor que ela está medindo, ela consegue fazer esse cálculo e acha o valor da resistência. Então, quando eu vou fazer medida de resistência,
ponto característico principal para a medida de resistência, deixa eu colocar aqui embaixo. Medição de resistência sempre ocorrerá com o circuito desligado. Porque se você fizer a medição, se você fizer a medição de resistência com o circuito ligado, vamos dizer que você colocou o ohmímetro em paralelo aqui para poder medir essa resistência de uma fonte que está aqui. O valor de tensão que vai estar aqui nessa fonte, esse valor X qualquer aqui, ele vai influenciar direto em cima do valor que você está medindo. E dependendo do valor que você vai querer medir, essa tensão vai acabar influenciando o seu multímetro e ele vai causar uma leitura incorreta. Então, toda vez que for fazer leitura e medição de resistência, sempre desligue o circuito. Essa opção de ligar um ohmímetro junto com uma fonte externa não é recomendado você fazer. Ok? Então, e ainda tem mais casos que, dependendo do aparelho, o aparelho também pode acabar se danificando se você fizer medida de resistência com circuito ligado. Então, é dessa forma que se tem que fazer medida de resistência. E como é que eu faço a medida de resistência desse caso aqui? Assim como eu falei que para medir tensão, você pega o borne vermelho, junto com o borne preto, para medir resistência vai ser o mesmo caso. Vai ser o mesmo caso, por quê? Primeiro, porque eu preciso do terminal comum. Sempre vou precisar do terminal comum. E olha onde que está a indicação de resistência aqui, ó. Nesse terminal do multímetro do lado direito. Então, para eu medir resistência, vou utilizar o terminal comum com o terminal vermelho. E aqui eu posso fazer a minha medição da minha resistência que eu quiser aqui. Ok? Então, essas aqui são as opções que temos nesse multímetro. A maioria dos multímetros, né? A maioria dos multímetros, conforme eu falei, agora já fazendo aí a nossa revisão de ontem, vamos ter... Vou pegar aqui a imagem de novo do multímetro. Vamos ter as características principais do nosso multímetro, né? Só um momento aqui, por favor. O carro estava passando, fazendo barulho aqui. As nossas escalas principais de todos os multímetros, né? Independente do modelo que você vai adquirir. Comentei ontem que todos os multímetros vão ter a escala de tensão alternada, tensão contínua, diferencia a tensão contínua da alternada. E na tensão alternada, nós vamos ter essa representação aqui.
nós vamos ter essa representação aqui, e sempre acompanhada da letra V, para justamente lembrar de tensão, né, de volts. Tensão contínua, essa representação com traço contínuo e outro seccionado, né? Lembrando que o traço contínuo, ele representa os terminais positivos, os traços seccionados, os terminais negativos. Então, essa aqui vai ser a tensão alternada. Também vai estar acompanhado pela letra V. Esse multímetro da Fluke, ele tem uma particularidade aqui, que ele tem essa escala milivolts aqui, ó. Essa escala milivolts, que vocês vão observar, tem tanto a representação alternada, como a contínua logo acima. Quer dizer que esse multímetro nesta escala, ele consegue realizar na mesma escala as duas leituras, tanto para alternada como para contínua. Como é que eu faço para selecionar um ou outro? Vamos observar que temos algumas letras em amarelo aqui, ó. Algumas simbologias em amarelo aqui embaixo. E nessa escala milivolts, a representação amarela está no contínuo. Como é que eu faço para selecionar nesse caso aí? Eu aperto esse botão amarelo aqui, ó. Quando eu aperto esse botão amarelo, quer dizer que eu estou selecionando uma segunda função. Então, quando temos multímetros que têm várias escalas com várias funções, e tem algumas funções que são secundárias, você precisa de um botão auxiliar. Nesse caso aqui, esse botão auxiliar é um botão amarelo, justamente pelas escalas secundárias estarem na cor em amarelo também. Ok, então, dando sequência, vamos ter as medições nesse multímetro. Medição de corrente, que conforme a definição apresentada ontem, o multímetro Minipa que eu apresentei, ele só tinha leitura de corrente contínua, mas nesse modelo Fluke que eu estou apresentando, ele também tem a leitura alternada. Tanto na tensão alternada, como na corrente alternada, vocês vão observar que ele tem uma escala secundária Hz. Só lembrando que essa frequência, esse Hz significa Hertz, e essa escala secundária, ela é medição de frequência. Então, a gente fala muito sobre a nossa frequência ser 60 Hz. Então, esses 60 Hz, a gente consegue ler com esse multímetro da Fluke, com essa escala selecionada, ou na corrente alternada, ou na tensão alternada. Nas duas escalas, nós conseguimos fazer leitura dessa frequência de 60 Hz. Ou outras frequências, né? Se, por exemplo, você for fazer leitura de frequência em lugares que tenha 50 Hz, ele vai fazer essa leitura de 50 Hz sem problema nenhum.
Vamos lá para a próxima escala, né, que eu comentei. Comentei da escala de resistência, que é a escala que eu comentei há pouco. Eu vou até colocar de volta aqui o desenho aqui em cima. Essa escala de resistência, ela vai nos proporcionar leitura de valores de resistência, não só de componentes, né, mas vocês podem fazer medição de qualquer coisa que precise saber se tem resistência ou não. Quando eu falo que não tem resistência, né, por exemplo, eu vou pegar aqui o desenho da parte de cima, né? Na verdade, eu vou apagar tudo que eu escrevi aqui. Quando eu vou pegar esse equipamento e vou fazer a leitura de resistência, e vamos dizer que eu peguei uma resistência que ele não conseguiu fazer essa leitura. Ele não conseguiu fazer essa leitura. A leitura dele foi um valor muito alto, foi um valor elevado, ou apresentou circuito aberto. Muitos multímetros, ele tem na escala de resistência essa seguinte leitura aqui, que o pessoal chama de OL, né? A escala de resistência. OL significa Open Line, que na tradução direta, né, significa circuito aberto ou linha aberta. Então, toda vez que você pega um multímetro na escala de resistência que ele apresenta um valor muito elevado, ou apresenta um circuito aberto, ele está querendo dizer que está com um circuito aberto. É que nem essa imagem aqui que eu vou colocar. Tá um pouco escura, mas acredito que dá para ver aí. É esse OL que eu estou querendo dizer, né? Significa que essa medida de resistência que ele tentou fazer aqui não encontrou um valor que fosse possível medir, né? Ou ele tem um valor muito elevado, ou realmente o circuito está aberto. Ele vai aparecer nessa escala aí, essas letras informando essa situação. Ok, quando ele apresenta agora o contrário, né? Vamos fazer agora um desenho dizendo que ele encontrou uma resistência muito baixa. Quando ele encontra uma resistência de valor muito baixo, ele apresenta um valor que a gente chama de valor de continuidade. Nesse caso aqui, quando nós temos uma leitura muito baixa ou próximo de zero, né, nós temos o que a gente chama de valor
valor de continuidade. Por que nós chamamos de continuidade essa escala bem aqui, ó, que parece o símbolo do Wi-Fi? Porque ele está trabalhando justamente nessa condição de ter um valor de resistência aproximadamente de zero. Então, quando eu tenho um valor muito alto, eu tenho esse OL. Quando eu tenho um valor muito baixo, ele vai apresentar a leitura zero. Justamente, né, de continuidade, quando ele está apresentando essa leitura zero, ele vai apresentar um alarme sonoro. Então, esse alarme sonoro é justamente para nos informar que aqui nesse circuito que nós estamos medindo, né, nesse caso aqui, ele está medindo a continuidade de um ponto para o outro. Onde que nós utilizamos continuidade, né? Por exemplo, um exemplo de circuitos que nós utilizamos continuidade em aplicação residencial. Aplicação residencial. Como é que eu posso ter uma aplicação residencial, né? Eu vou escrever mais aqui embaixo. Tem muitos colegas aí que vão fazer teste de quadro. Vamos dizer que aqui é um quadro de distribuição, que a gente chama de QDC. Vamos dizer que temos um circuito Vamos dizer que nós temos um circuito de tomadas. Temos um circuito de tomada. Nesse caso aí, eu quero saber como eu vou descobrir num quadro que não tem como descobrir um quadro sem identificação, que infelizmente tem muito quadro por aí que há lá os disjuntores de todo tipo, mas não tem nenhuma identificação, se é circuito 1, circuito 2, ou circuito de tomada, circuito de iluminação, por aí vai. Como descobrir num quadro sem identificação qual o disjuntor referente ao circuito de tomadas? No caso aí, o primeiro procedimento que nós vamos fazer é desligar o circuito geral todo, né? Primeiro a gente faz o desligamento geral do quadro de distribuição, né? Ou seja, a gente vai lá no quadro de todo, 100%. Para quê? Para quando for lá no circuito de tomadas, vamos dizer que quero descobrir um circuito de tomadas. Nós pegamos um procedimento bem fácil de fazer, que é pegar aqui no circuito neutro, fase e terra. Como está tudo desligado, você vai pegar 3 pedaços de fio, né? E junta os 3 em uma dessas tomadas que você quer descobrir. Como isso daqui é um curto-circuito, né? É uma resistência baixa, porque quando eu junto esses três plugs da tomada com o cabo, tem uma resistência próximo de zero. Como todo quadro de distribuição, ele tem barramento de terra, barramento de neutro, e vai ter especificamente
o disjuntor que eu estou procurando, você vai vir agora com o multímetro na escala de continuidade, ou na escala de resistência. E como que você faz? Em um terminal, coloca no neutro. Como está tudo curto-circuitado lá na tomada, né? Agora a gente vai fazer o teste disjuntor por disjuntor. O disjuntor que eu encostar e o meu multímetro na continuidade apitar, ou na escala de resistência indicar 0, quer dizer que aquele disjuntor ele é referente a esse circuito de tomadas que eu estou testando. E como que eu vou ter certeza que esse circuito é o circuito que eu estou procurando? Só ir lá no fio que a gente colocou na tomada e tira, né? No momento que você tirar, o multímetro ele vai ter que apresentar agora aquela leitura OL, que quer dizer circuito aberto, né? E assim você consegue confirmar que esse circuito que estava anteriormente com uma baixa resistência por causa do jumper que você fez lá na tomada, como você tirou o jumper, agora ele vai aparecer circuito aberto. Então, você utilizando essa técnica de continuidade, você consegue descobrir circuitos de alimentação aonde você estiver procurando. Bem mais vantajoso do que uma técnica que muito do pessoal faz. Coloca um curto-circuito literalmente, né? Sem desligar tudo, né? Porque o cara tem o seguinte raciocínio, né? É só colocar um filamento bem fininho na tomada e colocar um curto-circuito na tomada, fase neutra. O disjuntor que desarmar é o disjuntor que eu estou procurando. O raciocínio pode estar até certo, mas a execução ela está errada. Porque a partir do momento que eu forço um curto-circuito, né, para desarmar meu disjuntor, toda a minha instalação ela pode acabar se danificando por você estar fazendo uma condição extrema sem necessidade. O disjuntor foi feito para proteger contra curto-circuito, mas curto-circuito acidental e não curto-circuito proposital. O disjuntor ele foi feito para proteger o circuito ou o consumidor? O disjuntor ele é feito para proteger o circuito. E diga-se de passagem, né, o circuito que nós falamos, os cabos. O consumidor em si é o DR que nós utilizamos. Ok, professor. Ok? Esse daí é o exemplo, né? Vou até fazer esse exemplo de novo, do chuveiro elétrico, né? Que eu comentei ontem. Ontem foi anteontem, acredito que foi ontem. Professor, Pode o de, falar. o de iluminação também é o mesmo processo? Para circuito de iluminação, para descobrir, é a mesma coisa. Isso. Por exemplo, aqui, imagina um chuveiro que não tem aterramento, né? Que é o exemplo que eu comentei
ontem e também comentei em sala de aula, mas acho que comentei bem rápido. Um chuveiro que não tem aterramento, por exemplo, aqui fase e neutro ou fase e fase. Tanto faz, seria 110, 127 ou 220. Se ele começar a dar problema, a fuga de corrente dele vai se dar através da água, né? Por onde estiver passando a água, é por onde vai ocorrer essa fuga de corrente, essa corrente que nós chamamos corrente de fuga. Vamos dizer aqui que, normalmente, um chuveiro tem chuveiro de 4.500 watts. Vamos utilizar 127 volts. Fazendo o nosso resumo aí de potência, né? Potência nada mais é do que tensão pela corrente. Para descobrir a corrente aqui desse chuveiro, né? É pegar os 4.500 e dividir por 127. Fazendo essa conta, nós vamos ter uma corrente de 35 amperes. 35,4. Ok, então isso significa que vai ter 35,4 indo, 35,4 voltando, e mais a corrente de fuga. Qual é o disjuntor que eu tenho que utilizar para esse chuveiro aqui, né? Nesse caso aqui, vai ter que ser um disjuntor, provavelmente, de 40 amperes. Só que imagina a seguinte situação, a corrente de fuga que está ocorrendo aqui é uma corrente de 0,1 ampere. Esse cabo é de 6 milímetros, né? Positivo, 6 milímetros, dependendo da distância ainda, tá? Se for uma distância muito significativa, a partir de 20 metros, mesmo que o cabo seja 6 milímetros, o recomendado, pela corrente, você vai ter que usar um cabo 10 milímetros por causa da distância. Então, qual é a corrente total nesse caso? Vai ser os 35,4 do chuveiro mais a fuga. Então, vou ter uma corrente total de 35,5 amperes, porque eu estou alimentando o meu chuveiro, e estou alimentando a fuga. 35,5 é a corrente. O que vai influenciar essa corrente de fuga para esse disjuntor de 40 amperes? Praticamente nada, né? Não vai ter influência nenhuma, né? Porque se a corrente nominal é 35,4 e eu estou tendo uma fuga de 0,1 e ele vai aumentar o consumo para 35,5, o meu disjuntor, isso não está acontecendo nada. É só mais um pouco de corrente que está sendo demandado aí do circuito. Só que tem o seguinte, 0,1 ampere já é o suficiente para ocorrer uma parada cardíaca. Ou seja, pode ser uma corrente fatal para quem estiver pegando esse choque essa corrente de fuga de 0,1 ampere. Por isso que junto com o disjuntor, isso aqui eu estou falando da proteção do cabeamento, né, do chuveiro aí. Junto com o disjuntor, nós temos que utilizar o DR. Porque o DR, aí sim, ele é apropriado para correntes de fuga. Ele protege circuitos de fuga, circuitos que estão tendo fuga,
com 30 miliamperes, ou seja, a partir de 0,03 amperes. Ele vai desligar esse chuveiro, protegendo a pessoa de tomar esse choque de 0,1 ampere. Então, disjuntor, vou até escrever aqui embaixo, vou até escrever um pouco maior. Disjuntor, a sua proteção é contra sobrecarga ou curto-circuito dos circuitos alimentadores. Ou seja, a proteção do disjuntor é para os cabos condutores. Ou seja, o disjuntor ele vai proteger os cabos. O DR, que é o interruptor diferencial residual, né? A sua proteção é contra fuga de corrente. E, nesse caso, para proteção humana. Quem vai fazer proteção humana eletricamente na nossa instalação é o DR. Ok? Então, é ele que vai fazer essa nossa proteção. Se ele não tiver aterramento, né? Existe um cálculo para saber o tanto de haste de aterramento ou malha para fazer para estar mais protegido? Positivo. Existe sim um cálculo que a gente faz, porém, o mais recomendado que, por exemplo, uma instalação residencial, você tente atingir o menor valor possível de resistência, mas aí utilizando o termômetro, né? Geralmente a gente utiliza, numa instalação residencial, 3 hastes de aterramento. Ela já atende numa boa qualidade o aterramento necessário. Não confundir aterramento, aquele que a gente coloca uma haste de aterramento lá no medidor, como aterramento principal. Ele só é aterramento para medição. Então, você tem que fazer igual como que eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o poste, né? O poste de alimentação. Ele vai alimentar a sua mureta, né? Aqui na mureta, que eu estou falando, que a gente geralmente coloca uma haste de aterramento, né? Aterrando o neutro. E aqui está a sua residência, né? Sua casa. Aqui na área da casa, você vai colocar as 3 hastes de aterramento que eu estou falando. Essas 3 hastes interligadas, né? Lógico. E elas que vão lá para o quadro, junto com o neutro e junto com o cabo de fase, lá para o seu quadro da sua casa. E lá dentro também, né? Agora vou desenhar aqui dentro, né? O quadro dentro da casa. O barramento de proteção elétrica, né? Que é o aterramento. Barramento de neutro. Aqui dentro, você também vai interligar a seu barramento de neutro com o seu cabo de terra, né? Porque você precisa fazer o que a gente chama de equipotencializar. Se você não equipotencializar, né? Esse aterramento lá da mureta, ele pode ser perigoso com essa malha de aterramento que você está criando aqui da sua casa. Que é o sistema que a gente chama, né? Sistema TNCS.
Começa aterrado, né, e depois separa dentro do quadro de distribuição. E, né, que eu já ia esquecendo, esse cabo de interrupção, ele tem que ser um cabo nu de 50 milímetros. Isso aqui já é na nossa norma 5410 de 2004, que traz essa informação. Ok, então, falando um pouco geral aí já da estação residencial, né, vamos retornar aí para o nosso caso aqui do multímetro, né? Que a gente acabou falando sobre o exemplo, né, onde a gente, né, essa função continuidade, né, no caso para descobrir circuitos de tomada, né, num quadro, por exemplo. No mesmo quadro, né, a gente pode fazer medição de tensão, medição de frequência e por aí vai. Vamos agora para as funções especiais, né? Vamos para as funções especiais que esse centro tem. E uma das funções especiais que ele tem é a medição de capacitância, que está aqui do lado inferior. Nesse caso aqui, ele vai medir capacitância. Ou seja, ele vai medir valores de capacitores conforme escala de fabricação. Isso aqui, quem gosta muito desse tipo de escala aqui é o pessoal de refrigeração, né? O pessoal de refrigeração medindo capacitores, ou o pessoal de eletrônica, utiliza muito essa escala aqui para medir capacitor, para saber se o capacitor está em condições de uso ou não. Esse multímetro também é uma outra função, né? Falando agora ainda sobre as funções especiais desse multímetro. Ontem eu falei do Minipa, mas hoje do Fluke. Ele tem esse mínimo máximo, né? Esse botão mínimo máximo, ele é vantajoso para situações de partida de motores, né? Ou valores de pico, para descobrir valores de queda de tensão, por exemplo, em painéis elétricos. Essa função mínimo e máximo, se for no alicate amperímetro, que também tem essa função mínimo e máximo, você consegue ver a corrente de partida de motores elétricos. Uma outra função que tem aqui é a escolha do ranger, né? Ou seja, eu quero saber se eu quero ler o máximo range. Esse multímetro em específico, ele tem LOHI, que significa, né, low, que significa baixa, ou seja, eu vou fazer a leitura no menor valor possível, ou high, que significa alto, vou fazer a leitura na maior leitura possível, né? Por exemplo, a nossa tensão de rede, ela é 127. Vamos dizer que eu estou suspeitando de uma variação para mais, né? Está tendo picos de tensão. Eu coloco
na escala high. Eu coloco na escala high e ela vai me apresentar lá 138. Então, essa função high vai me mostrar que realmente está tendo uma elevação de tensão na minha rede. Se eu colocar na leitura baixa e aparecer, por exemplo, 125. Se eu sei que a minha rede é 127 e a minha leitura mínima apresentou 125, eu sei que eu não estou tendo problemas de queda de tensão. Com essas leituras desse equipamento, eu consigo detectar que, na verdade, eu estou tendo picos de tensão, né? Uma sobretensão nessa rede de distribuição. A outra vantagem, né, desse multímetro, né, conforme eu apresentei logo no início, ele não tem aquelas escalas que eu falei ontem, por exemplo. O voltímetro da Minipa, ele tinha a escala 200 e 500. Aqui eu não estou vendo essa escala, né? Eu só estou vendo o botão, a escala propriamente dita de tensão alternada, né? Não tem nenhum número dizendo. Porém, vocês conseguem ver aqui no display, bem aqui, ó, está escrito alto volts. Ou seja, esse multímetro da Fluke, alto volts, significa que ele faz ajuste automático de escala de leitura. Ou seja, eu não preciso selecionar se é 200 ou se é 500. Eu preciso saber apenas qual é o máximo de leitura suportável. E aonde que eu vou encontrar essa informação? Bem aqui embaixo, ó. Até aproximar aqui, ó. Vocês conseguem observar que bem aqui embaixo está escrito que entre esse terminal vermelho e o terminal comum, ele consegue ler até 600 volts, né? Está aqui escrito 600 volts nessa escala. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter com o meu equipamento? Se ele tem autoajuste, né? Então, a leitura máxima, eu tenho que pelo menos saber. Leitura máxima desse aparelho é de até, no máximo, de até no valor de 600 volts. Então, é dessa forma que eu consigo identificar qual é a minha tensão, mesmo que eu não precise fazer ajuste. Eu não preciso me preocupar em ajuste de tensão, mas eu preciso me preocupar com o valor máximo que o meu multímetro consegue ler. Agora eu vou apresentar um outro modelo de multímetro, que também é muito similar a este, né? Deixa eu só apagar aqui embaixo. Que é um multímetro da FLIR, tão bom quanto o da Fluke, só para a gente conhecer aqui e reconhecer algumas informações importantes que esse multímetro tem. As escalas básicas, né, que nós conseguimos identificar, né, temos aqui a tensão alternada, tensão contínua, temos num único botão de escala resistência, continuidade, temos leituras de corrente, aqui, nesse multímetro, leitura de temperatura,
e temos leituras para adaptação de corrente. Então, as mesmas funções de escalas principais que nós temos lá no FLIR, no multímetro Fluke, nós temos aqui também. Aqui, qual é o cuidado que nós vamos ter para leituras especiais? Aqui, nesse caso, nós temos 4 bornes. O primeiro comum, que ele pode ser usado para leitura de corrente em valores de miliampere ou de valor de ampere. Lembrando, né, que esse valor de ampere, o valor está um pouco pequeno e lê até no máximo amperes na escala maior. E na escala menor de corrente, né, de miliampere, ele lê até 400 miliampere. São as duas escalas diferentes de corrente que ele vai fazer leitura direta. Só lembrando, né, que circuitos, medição de circuito, medição de corrente em circuitos elétricos, sem alicate amperímetro, né? Somente é possível com o rompimento, né? Ou seja, eu preciso que a linha do circuito, né? Somente é possível com o rompimento do circuito e inserção do instrumento em série com a medição, que foi o desenho que eu fiz ontem. Foi o desenho que eu fiz ontem, onde eu apresentei uma fonte, né? Vamos dizer que eu preciso alimentar um circuito aqui qualquer. Esse circuito que eu quero alimentar, ele está funcionando porque os cabeamentos, os cabos que estão saindo daqui da fonte, estão conectados direto à minha carga. Com o alicate amperímetro, basta eu abrir a garra, né? E colocar a garra bem aqui em cima do circuito, né? Do cabo que eu estou utilizando. E fazer a minha leitura. Com esse multímetro, tanto da Fluke como da FLIR, eu tenho que escolher um ponto, né? Vamos dizer, esse ponto aqui de cima, e literalmente cortar um pedaço desse cabo e inserir o meu amperímetro, né? O meu circuito. O meu instrumento de medida. Para poder fazer a minha leitura de corrente. Quais foram as desvantagens, né, que eu comentei ontem, desse tipo de medida? A primeira desvantagem, né? A primeira desvantagem é que eu preciso, né, inserir um instrumento, né? Ou seja, eu preciso desligar o circuito para inserir o instrumento de medida. A segunda desvantagem é o limite de leitura, nesse caso até
10 amperes no máximo. Se for ler um chuveiro, por exemplo, que tem uma corrente 25, 30, 40 amperes, depende do modelo, essa medição já não é apropriada. A outra desvantagem, né, é o tempo, né, o tempo de medida, né. Por exemplo, eu falei que no multímetro da Minipa, ele só lê por no máximo 10 segundos correntes de valores elevados, e depois que você fez essa leitura rápida, né, porque 10 segundos é uma leitura muito rápida, eu só vou poder fazer de novo essa leitura daqui a 15 minutos. Então, o tempo, né, de medição e o intervalo de uma medição para outra são desvantagens nesse caso aqui. Diferente do Minipa, né? Aqui também o FLIR tem o botão de iluminação. Aqui o Fluke também tem botão de iluminação. Então, esses são os modelos de multímetro portátil, né? A gente esquece de falar esse nome, né? Que acaba até sendo natural só falar multímetro, né? Mas existem alguns multímetros que eles não são portáteis. E nem este modelo aqui, ó. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esse modelo aqui. Professor, e onde a gente encontra esses multímetros aí para comprar? Qual? Esse aqui Esse ou esse modelo aí que a gente viu antes, é esse, o preto ou o amarelo? o amarelo tem na MF, né? Na Cidade Nova para vender. E o pretinho? O preto eu só vi pela internet. O preto eu só vi pela internet e através de um representante que fica lá no Japim. Esse modelo aqui da Fluke, ele está girando em torno de R$ 800 esse modelo aqui. Se não me engano, na MF tem, que fica lá na Cidade Nova, na EV tem no Coroado e lá do lado do Boulevard, e na Rola Peças, que fica lá na Silva, se não me engano. Ok? Ok. Esse modelo aqui que eu estou apresentando agora, para nível de conhecimento, né, é um modelo que a gente chama de multímetro de bancada. Multímetro de bancada. Apesar de ele não é um equipamento tátil, né, ele é um multímetro já de porte já um pouco maior, mas aqui ele também tem as mesmas funções do que o multímetro portátil. Nesse caso aqui, esse multímetro de bancada, ele vai ter medida de tensão, representado aqui, ó, PCV, né, ou seja, DC, que é representação de corrente contínua, né, e V, tensão, ou seja, ele lê tensão contínua. Esse modelo aqui, AC, quer dizer corrente alternada, V de tensão. Então, essa leitura de tensão alternada. Frequi, que significa frequência. Aqui ele tem duas funções num só.
temp, que quer dizer temperatura. Aqui também ele tem junto um desenho de um capacitor, ou seja, ele também na mesma função, ou ele lê temperatura, ou ele lê capacitância. Agora, DC, de novo, né? E eu já falei que é de corrente. Então, esse botão aqui, ele lê corrente contínua, enquanto esse próximo botão, que está escrito AC, e lê corrente alternada. E aqui também eu vou ter a mesma desvantagem, né, do que o multímetro portátil, na questão da corrente. Não sei se está aparecendo muito bem aqui, ó. Vou destacar numa seta amarela. Também, amarela não, na azul. Também, essa leitura de corrente, ela está limitada ao valor máximo de 10 amperes. Então, se eu for ler correntes de valores elevados, eu tenho as mesmas restrições que eu tenho lá naquele multímetro. Qual é a vantagem desse multímetro de bancada? Uma coisa que nós chamamos de resolução. Por que resolução? Porque eu consigo ter leituras de valores pequenos. Ou seja, a menor leitura possível aqui nesse instrumento é de 0,3 zeros seguidos, 1 volts, por exemplo, né? A menor leitura possível aqui desse instrumento, 0,0001. Que, dependendo de situações, por exemplo, pessoal que trabalha na eletrônica, né, que precisa de leituras pequenas, leituras precisas, esse valor de resolução já é bastante importante, bastante influenciador para trabalhos na questão de componentes eletrônicos. Aqui tem uma vantagem melhor no instrumento de bancada, que aqui do lado direito nós conseguimos ver 1000 volts DC, ou seja, ele consegue ler até 1000 volts em corrente contínua, ou 750 volts em corrente alternada. Ou seja, de forma geral, ele é um multímetro igual ao que a gente utiliza de forma portátil, só que ele tem as suas limitações. Esse daqui é mais para um laboratório. Quando a gente precisa de portabilidade, né, ou seja, eu vou para o campo, eu utilizo os multímetros portáteis, né, que são os multímetros que nós conhecemos aí, direta ou indiretamente, aí para quem trabalha ou ainda não trabalhou na área, né? Mas se já viu um multímetro, já viu esse multímetro modelo portátil. Ok, esse instrumentos, né, são bastante encontrados aí no nosso campo, e tudo isso daí é para nos auxiliar, né, na questão de determinar as nossas unidades que nós precisamos, né? Agora já faz a parte do resumo, resumo sobre consumo de energia, né? Para que eu preciso de todas essas informações, né? Porque para determinar o consumo de qualquer aparelho, né? Eu preciso saber qual é a potência desse aparelho, né? Para saber o consumo de um aparelho, né? Ou mesmo de uma residência,
precisa-se da informação da potência utilizada, né? Ou seja, a potência que eu estou consumindo. Se eu não souber a potência, não tem como eu saber qual é o consumo, né, desse aparelho, né, ou dessa referência. Como eu consigo saber a potência, né? Eu preciso da informação da tensão e da corrente elétrica. Se eu souber desses consumos, né? Ou seja, qual é o valor de tensão ou o valor de corrente, né, do que eu estou querendo descobrir, eu consigo descobrir o que eu preciso para calcular a corrente elétrica. Então, por exemplo, vamos dizer que nós temos uma medição de tensão, né? Foi até um dos exercícios que eu passei. Vamos dizer que eu fui lá em 18 volts, valor medido de 118,32 volts. E depois eu fui medir a corrente, né? Valor medido, 5,5 amperes. A potência desse aparelho, né? A multiplicação desse 118,32 vezes os 5,5 amperes. Nesse caso aí, 118,32, 5,5. Vamos ter uma potência consumida de 650,76 watts. Se isso aqui for um aparelho, por exemplo, que funcione 9 horas por dia, o consumo de energia vai depender da potência desse aparelho, né? Dividido por 1000, vezes as horas que esse equipamento funciona. Então, fazendo essa conta, vamos pegar os 650,76, dividir por 1000 e multiplicar pelas 9 horas diárias. Então, a energia que esse aparelho consome é de 5,857 unidade quilowatt hora. Isso para apenas um dia. Não esqueça que essa pergunta que eu estou fazendo é apenas de energia. Essa fórmula é idêntica à de consumo da fatura, né? Que é o que a gente vai fazer agora. Quanto que eu estaria pagando por mês nesse equipamento? A fórmula é exatamente a mesma, né? Só que agora em reais. E aqui o meu final, ele multiplica pela taxa de consumo.
Se eu quero saber por mês quanto que esse mesmo equipamento está consumindo, como eu já calculei a energia de um dia, eu posso pegar esse valor, que é exatamente este aqui, ó, que nós já calculamos, 5,857. Se é de um dia, agora eu vou multiplicar por 30, né, para poder saber por um mês. Nós estamos utilizando para cálculo da taxa de energia 0,92. Então, fazendo essas contas, 5,857 vezes 30, vezes 0,92. Esse valor aqui de R$ 161,65. Esse aqui é o nosso valor a ser pago por esse equipamento por um mês de consumo. Okay? Então, dessa forma aqui, precisamos conhecer essa parte de instrumentos. Para quando eu tiver uma necessidade de levantamento de carga, se eu não tiver aquela tabela pronta, né, que eu também posso utilizar aquela tabela da Amazonas Energia para consulta, eu posso levantar com os valores de campo. Então, eu posso fazer a leitura da tensão, fazer a leitura do valor da corrente, que é o que eu estou apresentando aqui, para poder encontrar a potência consumida, né? Nesse caso aqui, a nossa potência consumida, nesse exemplo, foi de 650 watts. Se eu encontrar esse valor de 650 watts, e eu quiser calcular o valor do consumo da fatura direto, eu posso ir direto para essa fórmula aqui de baixo, lembrando que se eu estiver calculando para um mês, esse delta aqui, delta T, aqui, né, é o tempo do mês. Por isso que nesse cálculo que fizemos para um dia, nós tivemos que multiplicar por 30, que é justamente para um mês de consumo. Uma pergunta que ninguém fez, que vamos dizer que na prova apareça o equipamento já fornecido, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, vamos dizer que eu já forneci o aparelho escrito em quilowatts. Se meu aparelho já estiver escrito em quilowatts, a minha fórmula de consumo potência do equipamento vezes o tempo vezes a taxa. Se já estiver escrito quilowatts, aquele valor dividido por 1000, né? Lembra que tinha um valor dividido aqui por 1000, né? Se eu fornecer meu aparelho já com o valor em quilowatts, esse dividido por 1000, ele deixa de aparecer. Ok? Aí a fórmula fica apenas dessa forma aqui. Por que eu preciso colocar por 1000, né? Porque, primeiro, a nossa taxa, como é que é a unidade da taxa? Reais por quilowatt hora.
Se aqui precisa, se a potência do equipamento, né? Se a potência do equipamento precisa estar escrito em quilowatts, então, se eu não tiver, se apenas em watts, para transformar em quilowatts, eu preciso dividir por 1000. Por isso que nas formas que eu estou apresentando, sempre tem o 1000 dividido. Se o equipamento já vier escrito na placa dele, kilowatt, né? Alguma coisa kilowatt, eu não preciso dividir por 1000. Ok? Vamos fazer um último exercício de revisão, né? Olhando essa etiqueta aqui, ó. Deixa eu pegar melhor essa imagem. Uma forma que a gente pode determinar a potência do equipamento, né? Por exemplo, essa etiqueta aqui, aí ela já vem trazendo a tensão nominal e a corrente nominal também. Qual é a potência desse equipamento aqui? A potência desse equipamento vai ser a tensão, né? A gente está enxergando que ela é 380. E multiplicar pela corrente nominal de 3,4. Aqui eu não vou entrar no mérito se é... Aqui é provavelmente um sistema trifásico, que no sistema trifásico levaria a raiz de 3, né? Mas como a gente não está falando ainda sobre sistema trifásico, não vamos considerar essa raiz de 3. Vamos só nos concentrar do jeito como está escrito aqui na etiqueta. Então, a potência aqui desse equipamento, baseado nas informações dessa etiqueta, 380 vezes 30,4. Esse equipamento tem uma potência de 11.552 watts. Né? Então, imagina qual vai ser a fatura de dia se esse equipamento funcionar 30 dias. E dentro desses 30 dias, ele funciona por 4 horas diárias. Fazendo essa conta, né, para a gente finalizar essa parte de revisão de consumo, a nossa forma vai pegar o 11.552, vai multiplicar por 30 dias as 4 horas diárias e a nossa taxa de 0,92. Não vamos esquecer que o nosso equipamento ele vai ter uma potência dividida por 1000, né? Tendo em vista que a gente escreveu só em watts. Então, dividido por 1000 e fazendo essas demais contas, esse equipamento aí que ele consome 11.000 watts, né? Por 4 horas diárias apenas, ele vai pagar R$ 1.275,34 por mês por esse equipamento que está consumindo essa potência toda por 4 horas diárias.
Ok, pessoal? Então, esse daí é o que a gente tinha para falar sobre o multímetro, né? Falei lá no início da aula sobre as escalas de resistência, né? O que quer dizer aquele OL, né? Que é um circuito aberto, as funções especiais, como acessar as funções especiais no modelo do multímetro da FLI, modelo da Fluke também. Um exemplo de procedimento de medição de continuidade, como utilizar essa escala de continuidade para descobrir circuitos elétricos, né, na necessidade, e também a revisão sobre consumo elétrico, né. Então, na segunda-feira, nós iremos fazer a nossa prova sobre esses mesmos assuntos, né. Os exercícios são parecidos com esses da revisão e com aquele que eu mandei no nosso grupo do WhatsApp. E na segunda-feira eu mando o exercício para a gente fazer, exercício avaliativo para avaliar a nossa segunda nota de avaliação. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, estou à disposição para estar esclarecendo lá no nosso grupo do WhatsApp ou no meu privado. E estou à disposição assim que vocês tiverem dúvidas aí do exercício e podem perguntar a qualquer momento, sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, desejo aí para vocês um bom final de semana e qualquer dúvida podem perguntar. E aí a gente se vê na segunda-feira na nossa avaliação.